Imagine se você pudesse enfrentar qualquer tempestade da vida com a mesma calma de um lago. Como seria viver sem ser abalado pelas próprias emoções, mantendo foco apenas no que você pode controlar? É exatamente isso que Marco Aurélio, um imperador romano que tinha tudo para ser um dos homens mais estressados e inseguros da história, conquistou. Em seu diário pessoal, Meditações, ele revela como viveu uma vida guiada por princípios que poderiam ter sido escritos para qualquer cristão que busca paz e propósito em meio ao caos do mundo. Fique até o fim para descobrir o que ele encontrou, e como esses princípios de séculos atrás podem transformar a sua vida hoje. 1. Um imperador pensativo. Em uma noite fria, Marco Aurélio caminhava lentamente pelos corredores de mármore de seu palácio, perdido em pensamentos. Ele não era um imperador como os outros, era um guerreiro da mente. De cabelos desordenados e olhar distante, ele se sentava com um caderno em mãos, escrevendo não para os outros, mas para si mesmo. Meditações nascia da necessidade de compreender, de se entender. Aquelas palavras eram espelhos que o ajudavam a ver dentro de si, a confrontar suas dúvidas e a reafirmar seus princípios estoicos. Para Marco, o estoicismo não era uma filosofia distante, era sua âncora, sua razão em meio ao caos do poder e da guerra. Ele acreditava que os eventos externos não podiam ser controlados, mas a maneira como ele reagia a eles, sim. Era sua bússola em um mundo volátil. De repente, ele sorria. Uma ironia, talvez. Quem diria que o maior desafio de um imperador não seria o mundo externo, mas o seu próprio interior? 2. A arte do controle emocional. A raiva é uma breve loucura, pensava Marco Aurélio, em um dos raros momentos de frustração. Ele sabia que as emoções eram poderosas, verdadeiros mares revoltos que, se não domados, poderiam afogar qualquer um. Para os estoicos, controlar as emoções era um ato de bravura, não de frieza. Não se tratava de suprimir o que se sente, mas de entender e redirecionar. Marco se perguntava, será que o mundo é tão ameaçador quanto parece, ou será que é nossa interpretação dele que o torna assim? Era com perguntas como essa que Marco se disciplinava. A cada emoção, uma pausa, uma reflexão. Ele sabia que o ódio, a inveja, o medo, tudo isso fazia parte da condição humana. Mas ele também sabia que a mente treinada podia observar esses sentimentos de fora, como se fossem nuvens passageiras em um céu vasto. Ele escrevia sobre isso em Meditações, comparando o domínio emocional à habilidade de um general que organiza seu exército antes da batalha, cada pensamento em seu lugar, cada sentimento sob controle. 3. Aceitação do destino, amor fati. A vida segue um curso que não podemos mudar. Marco Aurélio observava a noite escura sobre Roma. Para ele, aquelas estrelas representavam algo maior, o destino. Os estoicos chamavam de amor fati, o amor ao destino. Era como uma dança cósmica, onde cada passo estava determinado, e a aceitação era a única resposta sensata. Não era uma rendição, mas um abraço ao inevitável, uma compreensão de que o que nos acontece faz parte do que somos. Marco acreditava que a aceitação do destino não era algo triste, era uma força. Em suas reflexões, ele dizia que a resistência ao que não se pode mudar trazia sofrimento, enquanto a aceitação trazia paz. Ele via o destino como um rio. As águas às vezes eram calmas, às vezes turbulentas, mas ele estava lá, aceitando o fluxo e ajustando-se a cada corrente. Quando a vida o desafiava, ele não se amargurava, aceitava e continuava. 4. A força do presente. Marco Aurélio sabia que o passado já havia se dissolvido, e o futuro era apenas uma sombra incerta. Não desperdice a vida em sonhos sobre o que já passou ou temores sobre o que está por vir, escrevia ele em seu caderno. Para os estoicos, viver o presente era essencial. O presente era a única realidade tangível, o único momento que realmente importava. Marco entendia isso como ninguém. Para ele, o agora era sua realidade, seu ponto de ação, seu local de poder. Quando o peso do futuro preocupava, ele se voltava para si mesmo e se lembrava: o que posso fazer agora? Esse foco absoluto no presente se tornava sua âncora e o ajudava a manter a serenidade em tempos de incerteza. Ao escrever sobre isso, ele usava metáforas como a de um soldado que se concentra apenas na batalha diante de si, sem se distrair com outras guerras além do horizonte. Capítulo 5. Virtude como guia. Marco Aurélio acreditava que a virtude era a única coisa que ele podia controlar totalmente. No estoicismo, virtude significava agir de acordo com a razão e com o bem comum. A busca da virtude era um exercício diário, uma batalha constante. Marco entendia que não era sua posição de imperador que o definia, mas a forma como ele tratava os outros e como agia frente às dificuldades. Para ele, a virtude era um farol, uma estrela guia no meio da tempestade.
Ele dizia que a virtude é como uma chama que nunca se apaga, não importa a força dos ventos ao redor. Em Meditações, ele escrevia sobre a importância de manter a integridade, mesmo quando tudo ao redor conspirava contra ele. Para Marco, a virtude era o caminho para a liberdade, era o que o tornava invencível. 6. A humildade em ser imperador. Você é apenas um homem, não um deus. Marco Aurélio repetia essa frase para si, como uma oração, uma lembrança de que ele era mortal, frágil, sujeito aos mesmos erros de qualquer pessoa. O estoicismo ensinou que, embora ele possuísse poder, ele devia usá-lo com humildade e sabedoria. Para ele, ser imperador não era uma licença para o ego, mas uma responsabilidade. Ao escrever sobre humildade, Marco usava imagens da natureza, uma árvore frondosa que não se vangloria de suas raízes, o sol que brilha sem esperar aplausos. Ele via sua posição como um papel que lhe foi confiado pelo destino, e, quando a vaidade ameaçava dominá-lo, ele se lembrava de sua mortalidade. A humildade era o equilíbrio que o mantinha no chão, apesar das honras e riquezas. 7. Liberdade da opinião alheia. Marco Aurélio entendia que a paz interior exigia uma certa surdez seletiva. O que os outros pensavam dele, suas críticas ou elogios, não eram coisas que ele podia controlar, e, por isso, ele se esforçava para se libertar da necessidade de aprovação. Para os estoicos, a opinião alheia era uma distração perigosa, uma ilusão. Marco aceitava que as pessoas viriam nele o que quisessem ver, um imperador justo, um tirano, um filósofo ou até mesmo um fraco. Ele dizia que as palavras dos outros eram como ecos distantes, sem poder real. Em Meditações, ele escrevia sobre a importância de manter o foco em sua própria opinião, desde que essa fosse justa e bem fundamentada. Para ele, cada opinião dos outros era um barulho que ele aprendia a ignorar, assim como o marinheiro ignora as ondas enquanto navega focado no destino. Lembre-se de deixar seu like, fazer um comentário, compartilhar e se inscrever no canal. Se estiver sem ideias para comentar, escreva gratidão. 8. A natureza do sofrimento. O sofrimento é uma escolha. Marco Aurélio repetia essa frase, embora o significado fosse complexo. Para os estoicos, dor e sofrimento eram partes naturais da vida, mas o sofrimento emocional podia ser controlado. Em vez de fugir da dor, Marco a encarava como uma ferramenta para crescimento. Era na adversidade que ele encontrava a oportunidade de exercitar sua filosofia, de fortalecer sua mente. Em Meditações, ele comparava a dor a uma tempestade. Era passageira e, se enfrentada com firmeza, não poderia abalar suas raízes. Marco não via o sofrimento como um mal, mas como algo que podia ser domado e até apreciado, pois era no desconforto que ele se tornava mais forte. 9. A morte como companheira. A morte era, para Marco, uma companheira constante, uma presença silenciosa. Os estoicos acreditavam que meditar sobre a mortalidade era uma prática essencial para dar valor ao presente. Marco Aurélio, como todo estoico, não via a morte como algo a temer, mas como um fim inevitável, um retorno à natureza. Ele refletia sobre isso em Meditações, onde escrevia que a morte era tão natural quanto o nascimento, e que o medo dela apenas nos afastava da verdadeira paz. Em suas reflexões, Marco via a morte como um sono profundo e, ao escrever sobre ela, usava metáforas tranquilizadoras. Era o apagar de uma chama que cumpriu seu propósito, a volta ao solo fértil de onde tudo nasceu. Para ele, a aceitação da morte era um dos maiores triunfos do espírito humano. Esses 9 capítulos, escritos com detalhes e com os dispositivos literários que mencionou, capturam os principais pontos do estoicismo e a maneira como Marco Aurélio aplicava esses princípios em Meditações. Pronto para continuar ou ajustar algum ponto? 10. No silêncio do poder. O vento cortante da noite romana soprava nas varandas do Palácio Imperial, carregando consigo um peso ancestral. Em uma sala escassamente iluminada, Marco Aurélio, um dos homens mais poderosos do mundo, sentava-se sozinho com uma vela tremulante e um caderno surrado em mãos. Ali, afastado das multidões e do brilho das cerimônias, ele se dedicava a um exercício raro entre os poderosos. Escrevia para compreender a si mesmo. Meditações nascia como uma série de pensamentos íntimos, anotações privadas sobre uma guerra invisível, a guerra contra seus próprios impulsos. Marco Aurélio tinha um trono, mas ele sabia que o maior dos reinos estava dentro de si. A visão estoica sobre o domínio da mente era, para ele, mais poderosa do que qualquer exército. Em seu caderno, Marco se desnudava, explorando suas fraquezas, observando suas próprias reações e questionando cada impulso. Não era uma confissão, mas uma construção. Cada palavra escrita era um tijolo em sua fortaleza interior. 11. O desafio de domar as emoções.
Marco entendia que as emoções, quando não dominadas, podiam ser piores que os bárbaros que ameaçavam Roma. A raiva é uma breve loucura, refletia ele, lembrando-se de quantas vezes tinha visto líderes se perderem no calor do momento. Para ele, o verdadeiro controle estava em observar as próprias emoções como um homem observa uma fera, sem reagir, sem ser devorado. Ele acreditava que sentir era humano, mas agir cegamente era um desperdício. Ele comparava o controle emocional à tarefa de um general em meio a uma batalha. Cada emoção era um soldado que precisava ser colocado em seu lugar. E quando a fúria ou a ansiedade ameaçavam tomar o controle, ele se lembrava: deixa a razão comandar, pois ela vê mais longe. Em Meditações, ele descrevia o processo de observação das emoções como o ato de um navegador, que calcula cada movimento antes de enfrentá-las. Para ele, esse controle era uma vitória maior do que qualquer conquista militar. 12. Amor fati, aceitação do destino. A vida segue um fluxo que não podemos alterar, escrevia Marco Aurélio, ao contemplar o céu estrelado. Ele acreditava que o destino, para os estoicos, era como uma linha traçada pelos deuses, um traço invisível que ligava cada evento. Esse conceito, que ele chamava de amor fati, ou amor ao destino, exigia uma aceitação completa e profunda. Aceitar o destino não era se render, mas harmonizar-se com o universo, como uma árvore se curva ao vento, sem resistir. Marco comparava a aceitação do destino a um rio. Ele sabia que lutar contra as correntes só traria exaustão. No entanto, ao aceitar o fluxo, ele podia navegar de acordo com o curso da vida. Em seus escritos, ele comparava a aceitação a uma dança com o universo, onde cada movimento já estava desenhado, e sua única função era dançar bem. Ele compreendia que, ao aceitar cada evento como parte de um plano maior, ele encontrava paz e força para continuar. 13. O poder do agora. O passado é apenas memória. O futuro, uma ilusão, Marco dizia a si mesmo. Para ele, o estoicismo era um lembrete constante de que a única realidade concreta estava no presente. O presente, esse instante fugaz, era o lugar onde suas ações se concretizavam. Ele sabia que se perdesse tempo em arrependimentos ou preocupações, desperdiçaria o que realmente importava, o agora. Marco Aurélio descrevia o presente como uma tocha acesa em um corredor escuro. A chama do momento iluminava o caminho, mas, se ele se distraísse, perderia seu rumo. Ele entendia o presente como o campo de batalha onde a filosofia se tornava prática, onde suas ideias e reflexões se transformavam em ação. Para Marco, o agora era sagrado, o único espaço onde ele realmente podia fazer a diferença. 14. Virtude, o pilar estoico. Virtude. Essa palavra soava forte para Marco, como o toque de um sino em um templo. No estoicismo, virtude era mais que uma qualidade, era a própria essência do bem. Para ele, a virtude era como um farol, uma luz que o guiava em meio à escuridão. Marco Aurélio acreditava que, mesmo cercado por corrupção e violência, ele poderia agir de maneira justa e íntegra. Ele usava a imagem de uma árvore, sólida e inabalável, que permanece ereta, não importa a força das tempestades. Marco via a virtude como um compromisso inquebrável consigo mesmo, um pacto que lhe dava sentido em meio ao poder. Para ele, a virtude era mais valiosa que a coroa, e ele estava disposto a sacrificar tudo para mantê-la. Lembre-se de deixar seu like, fazer um comentário, compartilhar e se inscrever no canal. Se estiver sem ideias para comentar, escreva gratidão. 15. Humildade e a natureza da grandeza. Mesmo com a coroa imperial, Marco Aurélio entendia que era apenas um homem entre milhões. Você é apenas pó e retornará ao pó. Ele repetia para si, não como um ato de auto-humilhação, mas como um lembrete de sua humanidade. O estoicismo ensinou que grandeza verdadeira vinha da humildade, da consciência de que ele era apenas uma peça no vasto quebra-cabeça da existência. Marco comparava sua posição ao trabalho de um jardineiro que cuida de plantas, sem se vangloriar do que elas produzem. Ele se via como um servidor do bem comum, e quando o orgulho ameaçava sua serenidade, ele se lembrava de que o universo era maior que qualquer império. Para ele, humildade era um escudo contra o veneno da vaidade, que poderia destruir qualquer líder. 16. A liberdade da opinião alheia. Marco Aurélio entendia que, para ser verdadeiramente livre, ele precisava se libertar das correntes invisíveis da opinião pública. As vozes dos outros são apenas ecos, ele pensava. Ele sabia que cada pessoa projetava suas próprias expectativas e frustrações, e ele estava determinado a seguir apenas aquilo que considerava justo. Em seus escritos, Marco usava a imagem de uma rocha firme em meio ao mar. As ondas eram as opiniões e julgamentos, mas ele, como a rocha, permanecia inabalável.
Ele acreditava que era essencial manter o foco em sua própria voz interior e nas verdades universais, ignorando os rumores e críticas externas. Para ele, ser governado pela opinião alheia era uma prisão invisível que ele jamais permitiria para si. 17. A natureza redentora do sofrimento. O sofrimento era uma visita frequente em sua vida. Marco Aurélio, porém, via na dor uma oportunidade de aprendizado. Ele sabia que cada adversidade o tornava mais forte, mais sábio, mais resistente. Para ele, a dor era como fogo que purifica o metal, transformando-o em algo mais precioso. Em Meditações, ele descrevia a dor como uma tempestade que precisava ser enfrentada com firmeza. O sofrimento era visto como um professor severo, mas justo. Ele sabia que, ao aceitar a dor e aprender com ela, ele se tornava invencível. A dor era, portanto, uma prova de sua filosofia, uma chance de exercitar sua coragem e paciência. 18. A morte como compreensão e libertação. A morte é apenas uma transformação. Marco Aurélio escrevia com serenidade. Para os estoicos, a meditação sobre a morte era um exercício diário. Ele via a mortalidade como um lembrete da preciosidade do tempo. Marco comparava a vida a uma vela que se apaga quando cumpre seu propósito, sem tragédia, sem tristeza. Em seus últimos escritos, ele falava da morte como o retorno à natureza. Era uma transição, um ciclo, algo tão natural quanto o nascer do sol. Ele sabia que, ao aceitar a morte, ele se libertava do medo e ganhava coragem para viver plenamente. Para ele, a morte era uma companheira silenciosa, lembrando de que cada instante era precioso e cada ação, significativa. Esses capítulos desenvolvem com mais profundidade os princípios do estoicismo em Meditações e a aplicação prática deles na vida de Marco Aurélio, criando uma narrativa rica e envolvente. 19. A sabedoria do autodomínio. Marco Aurélio, cercado de tentações e prazeres do poder, acreditava que a verdadeira liberdade não era fazer o que queria, mas sim o que deveria. Para ele, o autodomínio era um exercício constante, uma prática estoica que exigia mais disciplina do que qualquer treino militar. Ele sabia que seus desejos e impulsos poderiam desviá-lo do caminho da virtude, e é por isso que ele se dedicava a observar e domar cada pensamento, cada vontade. Marco comparava o autodomínio ao trabalho de um escultor, que molda e refina a pedra bruta até que ela revele sua verdadeira forma. Ele via seu caráter como essa pedra, que ele trabalhava todos os dias, esculpindo as arestas da vaidade, da ganância e dos excessos. Ele sabia que, ao alcançar o autodomínio, ganhava a verdadeira soberania, a de si mesmo. 20. A interconexão com a natureza. Em suas reflexões, Marco Aurélio lembrava a si mesmo que ele fazia parte de algo muito maior que sua própria existência. Para ele, a natureza era um sistema de harmonia e equilíbrio, e cada pessoa, cada coisa, tinha seu lugar dentro desse vasto organismo. Ele acreditava que compreender a própria insignificância diante do cosmos era um caminho para a verdadeira sabedoria. Ele se via como uma folha em uma árvore, inevitavelmente ligada a outras folhas, galhos e raízes. Quando ele se sentia angustiado ou incomodado com questões humanas, voltava-se para a ideia de interconexão. Em Meditações, ele refletia sobre a natureza cíclica da vida, a certeza de que todos compartilham o mesmo destino. Para Marco, reconhecer essa interdependência era encontrar paz na ordem natural, compreendendo que cada vida e cada ato tinham um propósito no equilíbrio universal. 21. A coragem diante da adversidade. O estoicismo via a coragem não apenas como bravura física, mas como a força de caráter para enfrentar as dificuldades com serenidade. Marco Aurélio, que lidava com guerras e revoltas, sabia que a coragem era uma virtude que ele deveria praticar não apenas no campo de batalha, mas também nas pequenas escolhas diárias. Ele entendia que o verdadeiro poder de um líder estoico era encarar as adversidades com firmeza e leveza. Em Meditações, ele comparava a coragem a uma montanha que resiste ao vento. Assim como a rocha permanece firme diante das intempéries, ele desejava manter-se calmo e determinado diante dos obstáculos. Marco refletia sobre como cada dificuldade era uma chance de desenvolver essa coragem interior, um combustível para fortalecer seu espírito. Ele acreditava que, quanto mais aceitava as adversidades, mais invencível se tornava. 22. O silêncio como força interior. Marco Aurélio passava horas em silêncio, refletindo e observando seus próprios pensamentos. Para ele, o silêncio era um instrumento essencial para a paz interior e a clareza de propósito. Enquanto o mundo ao seu redor era feito de ruídos e exigências, ele encontrava poder no ato de calar-se e escutar a si mesmo. Para Marco, o silêncio era a base da compreensão profunda e da sabedoria verdadeira. Ele comparava o silêncio a um lago calmo,
onde, quando as águas estão serenas, tudo se reflete com perfeição. No turbilhão do poder, ele se afastava para encontrar a tranquilidade, onde podia ouvir a voz da razão. Em meditações, ele registrava o quanto o silêncio fortalecia seu espírito, e como era essencial cultivar a quietude interna para poder agir de forma justa e equilibrada no mundo externo. Lembre-se de deixar seu like, fazer um comentário, compartilhar e se inscrever no canal. Se estiver sem ideias para comentar, escreva gratidão. 23. A gratidão em meio à incerteza. Reconheça o que você já tem. Ele escrevia. Marco Aurélio, mesmo cercado de desafios, mantinha uma atitude de gratidão por tudo que possuía e pelas pessoas ao seu redor. Ele acreditava que, ao apreciar o presente, ele se tornava mais resiliente e menos suscetível às ilusões do poder. Para ele, a gratidão era uma prática que transformava as dificuldades em oportunidades de crescimento. Em suas reflexões, ele usava a metáfora de um campo árido que, ao receber chuva, floresce. Ele sabia que a vida era repleta de períodos de escassez e abundância, e que apenas a mente grata podia valorizar ambos. Em meditações, Marco expressava a importância de reconhecer cada pequena bênção, pois, ao perceber o que tinha, ele diminuía o desejo pelo que lhe faltava. 24. A sabedoria na renúncia ao controle total. Como imperador, Marco Aurélio tinha uma capacidade de comando extraordinária, mas ele sabia que, no fundo, o controle absoluto era uma ilusão. Ele refletia que, apesar de toda sua autoridade, o destino e as ações alheias permaneciam além de seu alcance. Para ele, a sabedoria estoica estava em reconhecer os limites de seu controle, em aceitar que muitas coisas se desenrolariam independentemente de sua vontade. Marco via o ato de renunciar ao controle como o ato de abrir mão de um peso desnecessário. Ele dizia que tentar controlar o incontrolável era como tentar segurar areia nas mãos. Ele sabia que a paz estava em deixar ir, em entregar-se ao fluxo do universo sem resistência. Em meditações, ele falava sobre a leveza de espírito que a renúncia ao controle trazia, como uma âncora solta que finalmente permite que o navio siga sua jornada. 25. Compaixão e empatia com o próximo. Como líder, Marco Aurélio sabia que tinha o poder de punir ou perdoar, e ele via na compaixão uma força maior do que qualquer punição. O estoicismo ensinava que todos compartilham uma mesma humanidade, por isso, deveriam ser tratados com bondade e respeito. Ele acreditava que empatia era um dever, que olhar o outro como um reflexo de si era a base da justiça. Ele comparava a compaixão a um fogo brando que aquece, mas não queima. Quando olhava para os erros dos outros, Marco via suas próprias falhas e buscava compreender, antes de julgar. Em meditações, ele expressava a importância de estender a compaixão a todos, especialmente aqueles que se desviavam do caminho da virtude. Para ele, a compaixão era o elo que unia as pessoas e a marca de um verdadeiro imperador. 26. A serenidade em meio ao caos. Marco Aurélio, em meio a batalhas e crises, buscava na serenidade um refúgio. Para ele, o estoicismo era a arte de manter a calma quando tudo ao redor desmoronava. Ele sabia que o caos era inevitável, mas a serenidade era uma escolha. Marco via na serenidade uma fortaleza inabalável, um estado mental onde nada poderia atingi-lo. Ele usava a imagem de um campo tranquilo ao amanhecer, onde a paz prevalece apesar dos conflitos do dia. Em meditações, ele descrevia a serenidade como um refúgio interior, uma fonte de força em meio ao caos. Ele acreditava que, ao cultivar a serenidade, ele ganhava uma vantagem sobre as circunstâncias, pois nada externo poderia abalar seu centro. 27. A busca constante pela sabedoria. Para Marco Aurélio, o estoicismo não era uma doutrina rígida, mas uma jornada de aprendizado contínuo. Ele entendia que a sabedoria era uma busca que nunca terminava, um caminho que levava a questionar e expandir sua compreensão. Ele não via a si mesmo como alguém que já tinha todas as respostas, mas como um eterno aprendiz. Ele comparava a busca pela sabedoria à subida de uma montanha, onde, a cada passo, uma nova paisagem se revelava. Em meditações, ele falava sobre o prazer de aprender, de explorar e de se desafiar intelectualmente. Ele sabia que a verdadeira sabedoria era o compromisso com a verdade, a coragem de questionar até mesmo suas crenças mais arraigadas. Para Marco, buscar a sabedoria era uma aventura, uma forma de manter-se humilde e em constante crescimento. Quero expressar minha gratidão a todos que estiveram conosco até este momento e que fazem parte deste caminho. O apoio e a participação de vocês são essenciais para que possamos continuar desenvolvendo esse conteúdo com tanto amor e empenho. Lembrem-se de deixar um like, comentar, compartilhar e se inscrever no canal para ficar por dentro dos próximos vídeos.